Em um tempo em que o mundo ainda era jovem e o céu era o trono de seres imortais, os deuses não viviam em paz eterna. Pelo contrário, suas histórias foram marcadas por inveja, orgulho, ambição e, acima de tudo, por competições, algumas tão intensas que mudaram o destino da humanidade. Hoje vamos mergulhar nas lendárias disputas entre os deuses da mitologia, onde nem mesmo os imortais estavam livres dos pecados mais humanos. Atena versus Poseidon, a guerra pela cidade de Atenas. Um dos conflitos mais famosos entre deuses aconteceu quando duas divindades poderosas disputaram quem seria o patrono de uma nova cidade. De um lado, Poseidon, o deus dos mares, impetuoso e orgulhoso, bateu seu tridente contra uma rocha e fez surgir uma fonte de água salgada. Do outro, Atena, deusa da sabedoria e da estratégia, plantou uma oliveira, símbolo de paz, alimento e prosperidade. Os cidadãos escolheram o presente de Atena e assim a cidade foi batizada de Atenas em sua honra. Poseidon, ferido em seu orgulho, jurou vingança. E dizem que foi por isso que os mares ao redor da Grécia são tão temperamentais. São o reflexo da fúria silenciosa de um deus rejeitado, Apolo vetus Hermes, a disputa pelo gado e pela música. Hermes, ainda bebê, roubou o gado sagrado de Apolo, o deus do sol e das artes. Usando sua astúcia, Hermes caminhou de costas para confundir os rastros. Apolo, enfurecido, exigiu justiça, mas Hermes não recuou. Para compensar, Hermes ofereceu algo inédito, a primeira lira feita com o casco de uma tartaruga e tripas de ovelha. Ao ouvir o som mágico do instrumento, Apolo ficou fascinado. A competição terminou em acordo. Apolo recebeu a lira e a transformou em símbolo da música, enquanto Hermes ganhou seu lugar como mensageiro dos deuses. Mas essa disputa mostrou que, mesmo entre deuses, a esperteza e a criatividade podem superar a força. Hera versus Afrodite versus Atena, o julgamento de pares. A competição mais desastrosa do Olimpo começou com uma maçã dourada. Durante o casamento de Peleu e Tétis, Eris, a deusa da discórdia, lançou uma maçã com a inscrição "Para a mais bela". Hera, Afrodite e Atena reclamaram o prêmio. Incapazes de decidir, pediram a um mortal, Paris, príncipe de Troia, que julgasse. Hera ofereceu poder. Atena prometeu sabedoria e vitória em batalha. Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela do mundo, Helena. Paris escolheu Afrodite. Esse ato, aparentemente simples, desencadeou a guerra de Troia, destruiu impérios e selou o destino de heróis como Aquiles, Heitor e o próprio Paris. Tudo por causa da vaidade divina. Apolo versus Márcias. Marcias, um sátiro, encontrou a flauta de Atena e aprendeu a tocá-la com maestria. Orgulhoso, desafiou Apolo para uma competição musical. Os juízes eram os próprios deuses. Marcias tocava com paixão selvagem, Apolo com técnica celestial. No final, Apolo exigiu que ambos tocassem de cabeça para baixo, algo impossível com uma flauta. Marcias perdeu. Apolo, em sua arrogância ferida por ter sido quase derrotado, o puniu de forma cruel. Esfolou Márcias vivo. Essa história lembra que os deuses, por mais gloriosos, não toleravam ser desafiados, e que a arte, mesmo divina, pode terminar em tragédia. Atena versus Aracne, o orgulho que gerou a queda. Aracne era uma tecelã tão talentosa que dizia ser melhor que a própria Atena. A deusa, ofendida, desafiou-a para uma competição de tapeçaria. Atena teceu cenas gloriosas dos deuses. Aracne, por outro lado, ousou retratar suas falhas e traições. Apesar da arte impecável, Atena destruiu a tapeçaria de Aracne e a amaldiçoou, transformando-a em aranha, condenada a tecer para sempre. Mais do que uma lição sobre humildade, esse mito revela o lado obscuro dos deuses, incapazes de lidar com a verdade sobre si mesmos. Zeus versus Prometeu, a rebelião pela humanidade. Prometeu desafiou Zeus, o rei dos deuses, ao roubar o fogo divino e entregá-lo aos mortais. Esse ato não foi apenas um roubo, foi um gesto de compaixão e de rebelião. Zeus, enfurecido, puniu Prometeu com uma tortura eterna, acorrentado a uma rocha onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, que se regenerava durante a noite. Foi uma das maiores disputas do Olimpo, não por vaidade, mas por ideologia. Prometeu acreditava no potencial humano, Zeus queria submissão. Essas competições entre os deuses mostram que, apesar de imortais, eles carregavam paixões humanas. Vaidade, ciúme, ambição, sede por poder, características que ressoam conosco. Mas há uma diferença, nós podemos aprender com os erros deles. Cada mito é uma metáfora, cada competição revela um dilema interno que todos enfrentamos. Orgulho versus humildade, criatividade versus obediência, desejo versus responsabilidade. Os deuses competiam não apenas entre si, eles competiam dentro de nós.
em nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas quedas e ascensões. Se gostou, por favor, nos siga para mais histórias.